Então assim, galera, fisiculturismo, todo mundo sabe, a gente não é powerlifter. Já começa por aí. Então o Ryan, ele pecou, na minha opinião, né? Eu vou comentar aqui rapidamente o que ele pecou em aceitar fazer vídeos com o Negão, porque o Negão, ele é powerlifter, cara. Ele é carga, peso, grupo geral. Ele é bodybuilder, não tem nada a ver com isso. Então, assim, tanto é que tem uns vídeos dele fazendo queda de braço com o Negão bota ele no chinelo, né? Então, assim, essa parceria que ele fez com o Negão lá, pra mim, foi uma furada dele, entendeu? Ele não se concentrou na sua carreira em relação a isso. Ele poderia estar treinando mais específico pro bodybuilder e não fazer tanta firula aí para aparecer na internet e ganhar os seguidores, tá? Análise do movimento, primeira coisa. Já vai partir agora direto já para minha análise do movimento. Por quê? Porque é lá onde ele se machucou. Eu deixei salvo aqui no meu computador o vídeo que mostra ele fazendo o movimento de supino, tá? Primeiro ponto, supino inclinado. Já é um exercício que é um pouco complicado de fazer pelas suas angulações, tá? Anatomicamente, ele não é confortável de se fazer e tem uma certa fragilidade nesse exercício, por ser com barra e etc e tal. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o vídeo dele, tá? Sem muita demora. Eu vou colocar aqui, eu vou tentar posicionar vocês e vou colocar aqui o vídeo que mostra ele se machucando, tá? Então ali a gente já consegue tirar 3 pontos já de cara. 3 pontos assim possíveis que ele pode ter se machucado de cara já. De cara já deu para observar 3 pontos ali falhos, tá? Que a gente vai observar agora. Vou colocar aqui no meu computador. Né? Aqui é a imagem. Eu vou tentar colocar para vocês aqui. Essa é a imagem. Tem um pouquinho. Essa é a imagem do que sobrou do peito dele, né? Então assim, é uma imagem agressiva? É uma imagem agressiva. Mas aquela coisa, né? Por mais que seja uma imagem agressiva dessa, etc., o que acontece é que, vamos partir do princípio, o cara tem vaso sanguíneo, o cara tem tecido, o cara tem um monte de coisa ali envolvida no peitoral, tá? Que a gente não pode desconsiderar. Então, obviamente, vai ter vazamento. Isso aqui é simplesmente um hematoma, um vazamento. Pode ter rompido o vaso sanguíneo, pode ter rompido alguma veia também, entendeu? Que normalmente é grudada no peitoral, né? A gente vem, todo irrigado, né? Então aqui, claro, peitoral bem inchado, né? Bastante vazamento, bastante edema aqui na região da axila, né? Que já era de se esperar, se ficar só hematoma, ok, né? Tivesse um rompimento de vaso sanguíneo, tá ótimo. Mas, infelizmente, ele teve uma lesão séria, galera, tá? Essa lesão dele ali foi bem séria. Então aqui, eu vou colocar o play aqui, pra gente ver. E eu vou parar bem na hora que ele machuca. Aqui a gente vai ter uma... aqui ele sentiu. Deu grito até, deixa eu voltar aqui. Aqui rompe. E aqui é onde tá o ponto chave que a gente consegue tirar. A gente já consegue tirar, deixa eu só separar até um. Que a gente consegue tirar já algumas informações aqui, tá? Eu posicionei o meu telefone bem retinho aqui para que vocês entendam. Vamos lá. Essa aqui é a barra, tá ok? Essa é a barra. Essa aqui é a linha do peitoral dele. Se você for dar uma olhada aqui, na altura do cotovelo dele, que é o ponto de referência biomecânico em relação à barra, nós já temos a primeira falha aqui. Claro, eu não estou contando nem o excesso da carga, né? Excesso da carga para 200 quilos, em média ali devia ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5
5 anilhas de 25, vamos dizer assim. Então já tem uns 200 kg aí, tá fácil, tá? Então assim, 200 kg para esse tipo de movimento é uma carga super pesada, galera. Então assim, o cara é overweight, ok, beleza, maravilha. Mas esse negão aqui é powerlifter, não tem nada a ver com o nosso trabalho. Cada um tem tem uma característica específica. Mas partindo desse princípio, vamos analisar. Qual é o ângulo que eu tenho aqui? Eu tenho 90 graus. Isso aqui é 90 graus, cara. Então, assim, aí a gente já mata o primeiro quesito. O primeiro quesito, galera. 90 graus de amplitude. Quer dizer o quê? Que ele não treinava flexibilidade. Entendeu? Ele não treinava flexibilidade. Então, o que que acontece? Da partida, do movimento, ó, ele parte o movimento. Ele vem no movimento aqui, ó. Tá? Vem trazendo, sustentou, sustentou, sustentou. Ó lá. Aqui rompe, praticamente. Um pouquinho mais. Aqui rompe. Vá lá. Aqui rompeu. Cara, deu 90 graus de flexão. E a gente sabe que o trabalho de supino não trabalha assim 90 graus, né? Se fosse assim, a gente fazia no chão. Trabalho em supino no chão, totalmente. O chão apoiava o braço, pum, pum, subia. Tá, beleza? Então ali, galera, esse ali foi o primeiro quesito de possível ruptura. A falta de flexibilidade, a falta de alongamento dessa musculatura. Pela falta de alongamento, a gente tem também essa possibilidade de rompimento. Como o músculo peitoral, para ter um trabalho de supino, ele é multiarticular, que você utiliza cotovelo, ombro, clavícula, etc. Para ter um movimento, então o que que acontece? O peitoral ele não estava alongado, então assim, ali entra o primeiro quesito, tá? Esse é o primeiro quesito da possível ruptura do Crowley, tá? Então assim, eu vou colocar aqui o segundo ponto que a gente não está percebendo, que muita gente não percebe. Esses bancos aqui, que são já pré-fabricados, ele tem uma angulação aqui de 45 graus ou mais, tá? Então assim, ele excede 30. A recomendação, é recomendado o supino inclinado justamente para evitar lesões do clavicular e do deltoide, são entre 30 e 45 graus de inclinação. Estes bancos aqui, eles são regulados, eu vou mostrar para vocês. Eles são regulados pelo assento. Tá? Veja que o assento ele tá bem embaixo. E o nosso amigo Crowley, ele não é um cara tão alto como o negão. Então esse banco está regulado pro negão, tá? Pro meu amigo aqui, que é powerlifter. Cara excelente, muito bom ele. Mas o banco está regulado para ele. Veja que o braço dele também tá para trás, a altura da barra tá em cima, tá praticamente em cima da cabeça. Aqui, ó. Tá na altura da cabeça. Então o braço dele ele não tá com o braço de paralelo, entendeu? A barra. Ele tá um pouco inclinado para trás. Ou seja, vou explicar aqui para vocês, aqui na minha visão. Então, ele não tá aqui, ó, na linha do peitoral. Ele tá para trás, ele tá lá atrás já. Então ali já tem o primeiro erro, tá? O segundo erro, desculpa. Esse é o segundo possível causa do rompimento dele. A inclinação do banco exagerada para a carga que ele estava utilizando. Tá? Essa aqui é matadora. Olhem lá. O banco tá embaixo, cara. Nós que treinamos nesses bancos prontos, já pré-moldados, sem tanta regulagem de inclinação do encosto, a gente sabe muito bem que a inclinação de 35 graus a 45 graus ele é excedida, ela não é aquilo ali. Então assim, você tem o banco parado, você só mexe na altura da pessoa. Então ele já tem predefinido aqui o 45 ou mais, entendeu? Ou 50 graus até ali, 55, já transforma
o peitoral frágil. Nesse ponto, só da inclinação do banco, você já tem o peitoral mais fraco ali naquele movimento. Por quê peitoral mais fraco? Porque aqui você trabalha mais músculos claviculares, mais músculos superiores do peitoral, e não todo o peitoral em si em relação à articulação. Porque o que acontece? Eu separei aqui também, eu quero que vocês vejam, como é formado, constituído o peitoral. Esse aqui é o peitoral, tá? Ele é ligado, enquanto abre, ele não abriu, mas enfim, ele é ligado aqui, ó, no húmero, tá? Ele é ligado no húmero aqui, ó. Ele é ligado no húmero, exatamente aqui, ó, na cabeça do húmero praticamente, na clavícula, no externo e nas costelas, tá? Quando você exige do movimento de extensão do peitoral, ele vai dar lá, a pressão vai dar aqui no húmero. E por que isso? Aqui eu já vou bater também a outro ponto, o terceiro ponto dele, o terceiro ponto que identifica isso, tá? Deixa eu achar aqui onde é que tá, aqui. Vamos lá. Olha o ponto aqui que a gente vai pegar, quer ver? A distância que ele tem da mão e da pegada dele, ela está correta, mas para esse tipo de carga, ele deveria pegar mais fechado. Porque o momento que você afasta bem as mãos, tá? Afasta as mãos na barra aqui, da distância entre o centro e as extremidades da barra, aproxima, né, as extremidades e não ao centro, você se distancia, a pressão, ela é praticamente toda na inserção do húmero. É quase toda a pressão aqui, ó. Neste ponto aqui, ó. Tá? Porque é aqui onde que gera a extensão e o ponto de menos ligação do peitoral. Aqui que o tendão vai bater. Por quê? Porque você tem um afastamento dos braços. Um afastamento. Mais afastado, mais pressão na inserção aqui do húmero. Tá, beleza? Então, essa aí também é o outro ponto que eu deixei separado para trabalhar, para mostrar para vocês. É o afastamento dos braços. Ele está um pouquinho exagerado. Ele deveria pegar um pouquinho mais para frente. Digamos que uma mão para dentro, ele já não teria tanto risco de lesão assim, porque ele também ia utilizar um pouquinho mais do tríceps para extensão, tá? Então aí já não teria tanto risco de lesão. E inclinação, que vai trabalhar a parte supraescapular, e também, né, o excesso de carga. Isso a gente não pode nem falar, né? Isso aí é fato, já é fato. Agora, eu vou explicar para vocês, e eu quero que vocês tenham muita atenção, uma das coisas, o que eu acho que é mais, o que mais a gente não tá com ele, tá? A gente não tá do lado dele, a gente não tá vivendo a vida dele, a gente não acompanha ele 100% para dizer o que ele faz e deixa de fazer. Mas eu vou explicar para vocês aí para evitar esse tipo de coisa, tá? Então assim, pegada muito aberta, evitem, galera. Esses bancos, não dê preferência, esses bancos que tem somente a inclinação pronta, que é a altura, tem que regular ele muito bem para que o teu braço ele fique neste ângulo vertical e não neste ângulo aqui, porque essa tirada de barra aqui você já tem uma certa pressão. No momento que você descer, você vai ter uma pressão extra plus. Outra coisa, saiu um estudo, até tem no canal do Paulo Gentil, que ele compara supino Smith, supino barra, supino com halteres e supino máquina, tá? Nos 3 estudos, a eficácia de desenvolvimento e hipertrofia para o músculo do peitoral só é a mesma coisa. Então assim, você tem essa opção de trabalhar tanto máquina, tanto halteres, que elas vão ter quase a mesma
Na minha opinião, esse estudo ainda falhou um pouco, porque ele não deu o grupo de pessoas que trabalhou. Mas o estudo diz que o nível de hipertrofia você consegue atingir praticamente em todos. Beleza? E não especificou a máquina também. Mas enfim, vamos lá. O que eu acredito que pode ter sido também, tá? Dentro da fisiologia, dentro da parte química da coisa, tá? Uma vez a gente fala, eu sempre falo nisso porque é presente, a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa, porque é realidade e acontece. Todos sabem que o fisiculturismo ele não tem antidoping, as pessoas usam hormônios. Então, assim, dentro dessa parte eu vou explicar para vocês como pode ter gerado a lesão dele, tá? Então tá, vamos lá. Testosterona. Promove lesão? Pode promover lesão. Por quê? Aumento de massa muscular sarcomeral, tá? Ela tem um aumento do sarcômero. Como ele é um cara novo, tem 23 anos, os tendões ainda estão em preparação para acompanhar essa musculatura, que é o caso que aconteceu com o Ronaldinho. A gente não pode fechar os olhos para isso também. Ronaldinho fez uso de esteroides aqui na Europa. Ele aumentou extraordinariamente o volume muscular dele, com o treinamento, dieta e plus isso. Então o que acontece? O tendão ele não acompanhou o crescimento da musculatura. Tanto é que estourou com o peso corporal dele. No nosso amigo aqui, o Crowley, o que acontece? Ele toma esteroide. Isso aí é fato. Isso aí não tem nem o que dizer não, né? A gente não pode fechar os olhos e dizer não toma. Tá, toma. Então o que acontece? Com o uso de esteroides, você aumenta o teu volume muscular, tá? E automaticamente o reforço nas extremidades tendíneas, eles não têm a mesma velocidade se você não fizer uma preparação específica. No caso dele, a falta de amplitude, ele não trouxe nem 90 graus o trabalho de descida de supino, cara, para arrebentar o peito dele. Quer dizer que o músculo alongou só 90 graus e ele já teve rompimento. Então quer dizer que ele alongou no limite para poder ter rompimento. Na parte química, como funciona? Muita atenção, galera, agora o que eu vou dizer, para essa galera que treina bodybuilding, treina para virar atleta e tá no meio e faz uso de alguma substância como testosterona. Muita atenção. O que a galera faz? Eles vão lá, eles metem a testosterona. Aí, com o pensamento químico, com o conhecimento geral de farmacologia, o que eles fazem? Eles tomam o inibidor de aromatase, né? Eles tomam o inibidor de aromatase, que é lá o seu anastrozol, o seu letrozol, o tamoxifeno, que é o SARMs, né? E com o intuito de que tenha mais testosterona circulante e muito menos estrogênio. Porque quando você toma o inibidor de aromatase, o que acontece? O estrogênio desce e a testosterona se mantém alta. Então, assim, você não tem os níveis altos de estrogênio. Mas é uma coisa que o pessoal esquece, o que é? É que esses níveis de estrogênios, eles são super importantes para nós, homens. E também para as mulheres, obviamente. Mas para nós ele é super importante, por quê? Porque simplesmente é o estrogênio que faz a recuperação muscular. A testosterona faz a recuperação, a construção, com certeza. Mas o estrogênio ele gera essa reconstrução muscular tecidual. Tanto do tecido esquelético como do tecido tendíneo. Então o que acontece lá no seu Alex, no seu Crowley, tá? Provavelmente, acontece muito dentro do fisiculturismo isso, com a ideia de não aumentar a massa gorda, a gordura, a adiposidade, o pessoal toma esse inibidor de aromatase justamente com a intenção de não ter ginecomastia. E o que eles fazem com isso? O que acontece dentro do nosso organismo com isso? 1 miligrama de anastrozol por dia, você consegue inibir a aromatase a ponto de ter uma lesão. Por quê?
Porque a reconstrução desse tecido tendíneo que é ligado à musculatura, que está crescendo desproporcional ao tendão, não acompanha. Então vai arrebentar em algum ponto. Aonde? No mais fraco, é lógico. Então o que acontece? Muito cuidado, galera. Inibidor de aromatase, se exceder, vai se machucar. Tá? Então, assim, na mulher o que acontece? O estrogênio, como a gente sabe, se tiver falta do estrogênio na mulher, ela começa a ter enfraquecimento de ossos, muscular e tendíneo. No homem, o que acontece? Tendíneo, muscular, não tem a recuperação, entendeu? Necessária. Então, assim, ela é responsável pela regeneração. Então, o que acontece? A estrutura de trabalho, quando a gente tira quando a gente inibe a aromatase quase que 100%, lá o seu anastrozol, o seu letrozol, o seu tamoxifeno, e a gente faz uso exagerado desses três, até mesmo do exemestano, muitas vezes, ou uso desinformado desse tipo de medicamento, de fármaco, a gente está sujeito a ter lesões musculares. E acontece, porque o fisiculturismo ele nunca vai deixar de ser nunca vai ser fisiculturismo se não houver testosterona envolvida. Então, assim, você tem um ganho de massa muscular, mas você não tem a recuperação necessária porque você tirou um hormônio representante, um hormônio que faz essa recuperação. E aí tu quer trabalhar com altíssimas cargas em atividade, vamos dizer assim, de risco, que é uma inclinação num banco inclinado, etc e tal. Deixa a pergunta pra galera, será que isso tem a ver? Eu acredito muito mais que essa lesão do Crowley, não tanto pelos ângulos que ele utilizou, mas sim pela falta de flexibilidade e também pelo uso de anti-aromático dentro da sua dieta, dentro do seu plano de treino, tá? Ele é um cara novo, ele tinha uma carreira imensa pela frente e um potencial gigante. E agora ele botou tudo no lixo. Por quê? Porque o peitoral, uma vez rompido lá, uma vez rompido, ele é reconstruído. Não garante 100% de plasticidade nele. E inclusive ele vai ter um atraso em relação ao outro lado, né? Então a plasticidade do músculo, ele não vai estar 100%. Eu dou exemplo para vocês, o Paciolok. O Paciolok, um excelente treinador. Parou o fisiculturismo por quê? Porque ele fez supino, ele teve rompimento do bíceps e parcial do peito. O peito ficou um buraco aqui, ó. A impressão que tem é que o peito dele é assim, ó. Tem um buraco aqui, ó. Quando ele faz a contração tem um buraco aqui, ó. Bem isso aqui, ó. Parece uma falha. Então, assim, galera, eu peço para vocês terem atenção, conversarem com o coach de vocês e ter muita atenção nos inibidores de aromatase, porque é um remedinho simples, é um remedinho que você não dá nada, mas ele pode te interromper a sua carreira lá atrás. Então, assim, essa é a dica que eu dou para vocês que estão treinando aí. Então, as possíveis causas do Crowley simplesmente foram mau ajuste do banco, falta de flexibilidade e também, possivelmente, essa conversão de aromatase dentro do seu plano de treinamento dele, tá? E também, né, cara, o cara escolheu o pior cara para treinar, né? Escolheu um dos powerlifters mais casca grossa que tem, né? E o que a gente tem que entender é que nós não somos powerlifters. Nós, bodybuilders, nós somos bodybuilders. É outro objetivo. Não é levantar grandes cargas como o cara tinha 200 e tantos quilos no supino inclinado, né? Então, assim, eu não sinto
ele despreparado em nenhum momento para suportar os 200 quilos, mas eu sinto ele na febre de ganhar os seguidores, aumentar a sua rede social e fãs, etc e tal, através do powerlifter, que não é a sua praia, né? Então, galera, eu deixo aí para vocês essa questão, tá? E quem passou essas informações, tá, sobre a testosterona e também a questão de recuperação tecidual, eu consegui lá no Instagram do Caseri, Lucas Caseri, é o cara que mais estuda hormônio dentro do Brasil hoje em dia. Inclusive, ele tem um livro, eu até vou mostrar para vocês. Eu comprei o livro dele, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o livro dele, tá? É um excelente de um livro. É um livro bem pequenininho, já tô quase mais da metade do livro já. É um excelente de um livro, ele explica bastante sobre hormônios, tá? Então, assim, vale a pena estudar. Então, o Lucas Caseri, tá? Esse aí é o cara. Depois eu deixo pra vocês aí, quem quiser me chama no privado. E eu vou deixar disponível pra vocês aí o link da página dele lá, vale a pena olhar, ele explica também sobre isso, tá beleza? Então, assim, não abusem dos antiaromáticos, porque vocês precisam do estrogênio, tá ok? Então fica o meu abraço para vocês aí, obrigado por terem curtido e uma boa semana a todos aí.